Fala pessoal, beleza? Meu nome é Victor, bem-vindo ao meu canal. Se é a sua primeira vez aqui, esse canal eu vou tratar sobre ciência de dados e todas as tecnologias envolvidas. Então, bem-vindos novamente e vamos para o vídeo de hoje. Pessoal, a gente falou sobre parse de dates, a gente foi manipulando datas, a gente manipulou bastante arquivo nos últimos vídeos sobre pandas. E hoje a ideia aqui é que a gente venha falar um pouco agora sobre gráficos. Como plotar essas imagens para tirar os insights, para poder visualizar um pouco dos dados, né? Então vamos trabalhar hoje com um pouquinho de gráficos, beleza? Então vamos para o VS Code aqui. Então pessoal, esse vídeo hoje vai ser só um pouco sobre gráficos, como eu já tinha comentado. E aqui vamos importar a primeira parte da biblioteca. E aqui eu vou ter o meu pandas, meu plotly, que é a biblioteca responsável pelos nossos gráficos. Esse comando aqui é para que a gente não precise chamar uma função, vou explicar daqui a pouco. E aqui eu queria mostrar uma coisa interessante. Ó. Esse é um comando mágico no Python, no notebook, em que a gente pode achar as documentações. Então se eu botar essa interrogação aqui ou aqui no final, eu trago toda a documentação da biblioteca. Então se vocês clicarem aqui no VS Code não mostra na tela, eles vêm parâmetros, tudo que vocês precisam. Então vocês podem ver que é uma função bem extensa, o read CSV. CSV é como separated values, então valores separados por vírgula, não necessariamente só por vírgula, mas enfim. Então vocês têm muita coisa aqui. Isso é legal, caso vocês estejam sem acesso à internet, vocês podem ver que é muita coisa que tem essa função. E vocês podem ter acesso à documentação. Vou reduzir esse cara. E para o read CSV, nosso notebook ele está em uma pasta e o nosso arquivo está em outra pasta. Como é que eu acesso essa outra pasta? Eu coloco o nome dessa pasta e aviso aqui, ó, dados, btc, /ch, e aqui está assim, ó, plots, e aqui estão dados, tem várias informações, e eu só aponto. Faço isso, ele vai ler. Então vocês vão ver que eu tenho um dado bem simples aqui. Que dado é esse? É os meus dias, os meus valores de fechamento do Bitcoin naquela data específica. Então aqui a gente tem no dia de janeiro, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e aí por aí vai variando o valor. E aqui, ó, o que vocês podem perceber? Eu não tenho um cabeçalho na minha coluna. Então o que o Pandas automaticamente fez? Se você não avisar ele e a sua tabela não tiver nada, ele vai pegar primeira linha e vai nomear como o nome da coluna. Não é isso que a gente quer. Então a gente pode vir aqui, ó, e falar para o pandas, no read CSV, e falar assim, ó, o header vai ser igual a none. O que significa? Que ele vai pegar e não vai deixar e vai criar um nome aleatório numerando as colunas e ele vai fazer isso para o dataframe inteiro e a gente vai ter aí o nosso cabeçalho para cada coluna. Se vocês pegarem aqui, tem uma funçãozinha aqui chamada def.columns que ela vai nomear todas as colunas que tem no seu dataframe. Então aqui eu tenho o meu def.columns, então aqui é o 0 e o 1. E como é que eu renomeio esses caras? Vocês têm duas opções. Ou vocês usam o .rename, que é uma função do pandas, ou vocês vêm aqui def.columns igual ao nome que vocês querem. É como se vocês estivessem substituindo valores dentro de uma lista. Então aqui ele vai pegar, vai renomear para mim. O shape a gente já tinha visto, então como eu estou falando de uma tabela por ano, a gente vai ter os dias do ano, as duas colunas. De novo aqui, o nosso head, né, que a gente já tinha falado antes, com o nosso tempo e valor de fechamento do dia. O tail, que seria a mesma coisa do head, só que o head ele vem de cima para baixo, ele vai pegar as primeiras, e o tail vem de baixo para cima, que eu vou pegar os últimos dias do ano. Então vocês podem ver aqui, ó, que os últimos são 366 dias, mas aqui eu comecei em janeiro e aqui eu já vou para 2023, os primeiros dias de 2023. Vendo os tipos aqui, a gente vai olhar agora que o nosso tempo é um objeto e o valor é um float. E a gente viu isso no vídeo passado sobre transformação de datas, que o nosso objeto não pode, o nosso tempo não é para ser um tipo objeto, ele é para ser um tipo de timestamp. Então como é que a gente aprendeu a fazer isso? A gente viu que a gente podia pegar simplesmente aqui, ó, e chamar isso aqui para timestamp. E se a gente quisesse que a nossa coluna fosse substituída, porque essa operação aqui em si só transforma a amostra, mas não transforma definitivamente nosso data frame, a gente vem aqui, ó, e faz o df tempo igual ao pd.datetime df tempo. Pronto. Aí agora a gente transformou e a nossa coluna tempo está em datas. A gente vê aqui agora, vê os tipos
Temos a mesma coisa aqui. E aí a gente vai criar agora e vai indexar toda a nossa coluna por tempo. Por quê? Porque a gente está falando de uma série temporal, uma série que muda ao longo do tempo. Então faz sentido a gente indexar todos os nossos valores de preço do Bitcoin como tempo. Então, ela varia ao longo do tempo, a gente vai indexar todas essas colunas agora baseado no tempo. Então vamos lá. Vou selecionar esse index aqui como tempo, e eu vou vir aqui, ó, pronto, indexei com tempo. Se eu pegar um lock aqui, ele vai pegar pra gente o valor naquele dia, tudo mais. Pô, mas isso aqui não tá legal, né? A gente fez várias operações. Se a gente fosse resolver essas operações todas, elas estariam aqui, ó. Pô, a primeira coisa que a gente fez, a gente leu nossos dados e disse que o não tem cabeçalho. Depois a gente veio e nomeou essas colunas. Depois a gente veio aqui e disse, ó, cara, esse tempo aqui, que é o valor que está lá em objeto, ele vai virar um PD.datetime. Depois a gente selecionou e disse que o index era isso, beleza? Foi o que a gente fez. Se a gente refizer, ele vai vir exatamente o resultado que a gente tinha. Porém, a gente já viu lá em cima, quando a gente mostrou aquela documentação extensa do pd.read CSV, que ali tem muita coisa também. A gente consegue resolver boa parte das nossas manipulações só na hora de ler o arquivo. Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente pode fazer. O pd.read CSV, ele aqui, ó. Vamos passar, primeiro arquivo, a coisa que a gente vai passar para ele é o caminho, dados.btc.sh. O header que a gente já tinha feito. Aí se a gente vir aqui agora no names, vamos vir aqui, eu vou trazer a documentação para vocês verem. E eu venho aqui, ó, names. Names, onde é que tá você? Aqui, ó. Names. Começar a ler a documentação para vocês aprenderem. O que é que ela fala? Que é um array like e ele é um optional. É uma lista dos nomes das colunas que vão ser usados. Ele fala que aqui, se o arquivo tiver uma lista uma linha com os headers, você deve deixar esse explícito, passar o header como 0. Ou seja, se ele tiver, eu vou simplesmente deixar como 0 e ele vai pegar ali todas as informações do cabeçalho naturalmente. Então, assim, naturalmente o Panda já vai fazer isso. Quando eu boto aqui o header none, ele não vai pegar e ele vai criar um para mim. Se eu colocasse igual a 0, que é o que o documentação está me falando, o que ele vai falar? Opa. Vamos dar uma... Vamos pegar isso aqui tudo e vamos... Ele vai fazer o que ele tinha feito antes, né? É isso que o Panda vai fazer naturalmente. Ele vai pegar a primeira coluna, a primeira linha e vai dizer que ela é o header da nossa coluna. Não é isso que a gente quer. A gente diz aqui que ele é none. E depois a gente vai dizer que esses caras aqui são a minha lista de nomes de colunas que eu quero usar. Que são o quê? Esses aqui, tempo e valor. Depois eu boto aqui index call. Index call é uma int, um string ou uma sequência int string ou false, optional e é default. O default dele é none. Ele não vai falar pra gente, ele não vai automaticamente selecionar um index pra gente. Isso vocês viram também já quando vocês mexeram com pandas nos últimos vídeos, que ele sempre cria essa coluna de index. Essa coluna aqui de index, ela está aqui sempre criada automaticamente. Se a gente não pedir para o Panda indexar para a gente, ele não vai fazer. Ele vai criar uma coluna dele e vai dizer que é o index. Então aqui agora eu já estou dizendo para ele, ó, a minha coluna 0 é o meu index. Então você vai pegar a minha coluna 0 e vai indexar. Vamos agora para outra parte da documentação. Opa, volta. Volta aqui. Vocês vão ver aqui, ó, o parse dates. Parse dates. Então, vai para cá para vocês verem. Não tá vendo, sou eu. Parse dates. Então aqui, ó, é um booleano ou uma lista de integers, or names, ou uma list of lists. O que ele está dizendo aqui? Se eu botar um booleano igual a true, o que é um boolean, lembra? True ou false, verdadeiro ou falso. Se verdadeiro, ele vai tentar fazer o parsing do index, que foi exatamente o que a gente fez aqui. O que a gente botou? A gente primeiro disse que nossa coluna index é 0, ou seja, nosso tempo vai ser indexado, a nossa coluna tempo vai ser o index, e a gente está dizendo parse dates igual a true. O que vai acontecer? Ele vai pegar aquela coluna e vai tentar transformar ela em dados, em datas,
como o Pass Daytime. E aqui ele tem várias outras opções que a gente pode seguir. Então, ó, fizemos um bocado de operações lá em cima que são interessantes, porque pode ser que o Read CSV não resolva todos os problemas que vocês têm. Então é importante ler a documentação e entender o que os métodos fazem, né? Então aqui, olha só que bacana. Com uma linha, em teoria uma linha de código, né? A gente pode dizer que isso aqui era uma linha de código que foi quebrada. Um único método, vamos dizer assim, eu resolvi várias coisas de uma só vez. E tem várias outras que a gente pode encontrar. Por exemplo, alguns dados tabulares em CSV no Brasil, eles vêm, se não vierem todos eles vêm divididos por ponto e vírgula. Então, aqui no CSV, se a gente abre ele aqui, ó, cadê ele? Vocês podem ver ó, que eu tenho data e eu tenho um coma aqui, ó. Opa, vamos mudar o... E eu tenho uma vírgula aqui, beleza? Coma separated values. Mas às vezes não é, às vezes vai ser por ponto e vírgula. Então o que é que vocês vão ter que fazer? Aqui vocês vão ter um chamado delimiter. E aqui vocês vão ter que atribuir esse ponto e vírgula, senão ele não vai fazer o parse dos seus dados corretamente, beleza? Outra coisa também que é muito comum aqui no Brasil, os dados decimais a gente usa com vírgula. Então a gente vem com o número, vamos pegar aqui, 1000,3. Isso aqui é 1000, né? E a gente vai dizer que é 30. Ou coisa tipo. Isso aqui no Brasil, o decimal vem com a vírgula. Nos Estados Unidos é diferente. Então eles vêm com 1000, sei lá, 1000.000.03. Assim que é o dado dele lá. Beleza? Então, vocês também vão ter que fazer isso aqui. Tem outro parâmetro aqui chamado decimal. E aqui vocês teriam que fazer, ó, dizendo que é a vírgula e organizar certinho. Beleza? Então aqui isso é importante vocês se ligarem que tem muita coisa que vocês conseguem resolver só no Read CSV. Então aqui nossa tabela. E aqui a gente pode começar agora a fazer os plots. O que é isso que esse def.plot vai dar pra gente? Ele vai pegar os dados e vai fazer uma plotagem de linha pra gente. Então ele vai pegar, ó, o primeiro gráfico aqui, ele vai pegar da primeira data e vai vir andando, tá? Voltando. E vai vir andando aqui, ó, da esquerda para a direita, com todas essas informações. Beleza? Vocês estão vendo que está saindo esse axis subplot aqui, blá blá. Se vocês quiserem que ele não apareça, só ponto e vírgula no final. E aí fica mais bonitão assim, beleza? Próximo passo. A gente pode usar também o plt.plot. Aqui esse def.plot, ele foi já do próprio Pandas, o Pandas consegue fazer plotagem para vocês, mas a gente quer usar agora umas plotagens mais bonitonas, né? A gente quer começar a plotar. Então a gente vai pegar o nosso df.index, que seria o nosso tempo, e o nosso x, e a gente pode vir aqui, ó, vocês podem ver que aqui ele já vai ter a documentação para a gente também, dizendo quais são os valores. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar com um gráfico muito similar ao de cima, né? A diferença é que eu disse que agora o meu índice vai ser meu x e o meu valor vai ser meu y. Se eu quiser criar um gráfico aqui aleatório, botar uma range aqui de menos 10 a 11 e pegar esse cara e dizer, ó, x e y mesma coisa. O meu x vai ser esse valor e o meu y vai ser esse valor, beleza? Por isso que a gente tem esse formato aqui. E se eu quiser plotar duas coisas ao mesmo tempo, dois gráficos ao mesmo tempo, o objeto ele vai se somando se você colocar o plt.plot. Então eu faço plt.plot 1 e depois o outro, ele vai se sobrepor. Se os gráficos forem diferentes, ele vai juntar ali e vai ficar em uma imagem só, dois gráficos diferentes. O Matplotlib tem outras funções que a gente pode usar. Então a gente pode utilizar, por exemplo, o objeto plt.figure para poder dizer o tamanho da figura. Então é isso que a gente está fazendo aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa disso aqui agora. E ao mesmo tempo a gente vai nomear. Então eu tenho aqui o meu gráfico, que foi o que eu nomeei. E eu tenho aqui o meu gráfico
um gráfico descendo, o outro gráfico subindo, e o tamanho dele eu mudei. Eu posso pegar esse cara aqui, chamar ele de 5 e dizer que ele é 2. Ele vai ficar um gráfico bem pequenininho, beleza? Então vocês podem fazer várias coisas aqui. A documentação do Matplotlib também é bem extensa, tem muita coisa que a gente pode fazer e é bem legal. E aqui eu também já posso, ó, já botar várias coisas dentro do meu plot. Vocês vão ver que ele vai sair um gráfico gigantesco, ou até muito grande, né? Acho que nem coube na tela direita, então vamos diminuir um pouco. Tá. Aí agora, o que a gente teve até agora? A gente conseguiu botar aqui todos os dados do nosso Bitcoin. Top. E se eu quiser agora colocar junto o gráfico de outra moeda? Então eu vou baixar uma outra moeda. Esses valores eu estou pegando do Yahoo Finance, tá, pessoal? Se vocês quiserem ir lá, tem disponível lá para baixar. Vocês estão vendo aqui o valor de 2022, são valores recentes. Então aqui eu venho aqui, ó, as mesmas coisas. É a mesma tabela, só que diferente. A do Bitcoin eu editei um pouco para a gente focar somente nos valores que a gente precisa. Mas vamos ver aqui agora como é que está a tabela original. A do Ethereum, eu tenho todos os meus valores. Eu tenho a minha data como objeto, eu tenho o meu valor de abertura daquele dia, do valor da moeda. O valor mais alto do dia, o valor mais baixo do dia. E eu tenho esse close aqui. Beleza? E o volume de movimentação naquele dia. Aí de novo, né, a gente já sabe que a gente pode vir aqui e fazer, ó, meu date time para date, blá blá blá. Opa, esse aqui é o DF, não é esse que eu queria olhar. Então aqui, ó, eu já posso fazer o meu parse dates. A minha date está aqui na 1, ó, na coluna 0. Então aqui, eu posso vir aqui o pad read CSV e já dar esse parse para esse date aqui virar 0. E aí de novo, a mesma coisa que a gente tinha feito já naquele outro nosso gráfico, naquelas nossas manipulações. Então aqui, eu vou ter que na hora que eu indexar ela não vai aparecer os tipos pra gente, mas a gente já tem ela aqui embaixo. A Ethereum vai ser a minha data, né, as minhas informações de dia e tudo mais, e todas as outras informações dela. E aí eu vou criar um data frame novo, chamar ele de price, beleza? Então eu vou ter aqui pd.dataframe, e eu vou dizer que meu index vai ser o meu df index. Quem é o meu df index? Se vocês não lembram, o df index foi a nossa é a nossa coluna de indexação do valor dos bitcoins, que está lá na coluna df, no início que a gente fez. Então aqui se eu pegar df index vai ser isso aqui. Então eu vou dizer aqui que meu prices vai ser isso aqui. Se eu pegar o meu price.head vai ser uma coluna única somente com preço de bitcoin, datas do bitcoin. Então aqui, início de 2022, e se eu pegar o tail aqui, mesma coisa, vou pegar de 23, tal, tudo que a gente já tinha visto, beleza? Aí agora vamos de novo, lembra que a gente manipulou e criou colunas novas? Olha só como é interessante. Nós temos aqui as duas tabelas, elas partem do mesmo dia e vão início e fim, o index delas é igual. Então funciona dessa forma. Então eu posso pegar aqui e dizer aqui, ó, que meu prices Bitcoin vai ser igual ao DF valor. Então aqui, se vocês lembram da minha coluna DF, eu tinha simplesmente tempo e valor. E aqui eu não vou usar o ADG Close, eu vou usar só o Close. E eu vou dizer aqui que a minha Ether, que é a Ethereum que eu estou olhando, vai ser isso. Quando eu venho aqui e boto price.head, olha o que acontece. Eu tenho um novo data frame, que eu tenho o meu index com todos os tempos que estão acontecendo ao longo do tempo, os valores do Bitcoin e os valores do Ethereum ao longo desses tempos. Se eu quiser agora um plot, olha só como é simples fazer a plotagem. E aqui eu tenho a minha plotagem do meu gráficozinho, do meu gráfico mostrando Bitcoin ao longo do tempo e Ethereum ao longo do tempo. Então vocês podem ver aqui que a variação do Ethereum, porque é uma moeda, se é alguma coisa baseada em dólar, ela não tem essa variação. Se você gostou do material, deixa um like, comentário e compartilha o vídeo, beleza?
Então nos vemos no próximo. Tchau, tchau.